Presidente, fiquei assustado de ver hoje a ultradireita aqui no cercadinho. Eu acho que a inelegibilidade fez mais mal a eles do que a cloroquina. Pelo amor de Deus, palavrões, mal olhado, xingamentos, palavras de baixo calão, pelo amor de Deus. Eu acho que a inelegibilidade fez muito mal. É bom que tenham calma, pessoal, isso já é um fato, vocês têm que conviver com isso. Ver se consegue ter um discurso político de conteúdo para ver se conversa com o povo brasileiro, porque com esses palavrões e com esse ódio, vocês vão perder sempre, já perderam por causa do ódio. Então um conselho, viu? Diz que conselho não é bom nem de graça, mas fica um conselho, baixem o tom, discutam sobre conteúdo. Por exemplo, vamos discutir a reforma tributária? É um bom assunto que o país quer conversar. E não adianta apenas a ultradireita ficar contra a reforma tributária, porque já começaram o povo brasileiro a desconfiar de vocês. Por que os bolsonaristas, que estão tão ofendidos, estão contra a reforma tributária? O nosso deputado Paulo Guedes deu uma dica, é porque banqueiros não estão gostando, os ultra-ricos não estão gostando. E isso liga Bolsonaro, a ultradireita, aos mais ricos do país. É, aliás, onde ele tem um percentual mais alto de voto. Mas o povo mais pobre quer a reforma tributária, porque hoje, como é a tributação no Brasil, ela é injusta, e o povo sabe disso. A gente acaba pagando, e o povo mais pobre, muito mais nos alimentos e nos produtos do que pagam os grandes que não pagam sobre aquilo que tem de patrimônio e de renda. Então é preciso que se pague menos no consumo. A reforma ela vem exatamente para que esta injustiça que todos dizem comece a diminuir e seja quebrada. Por exemplo, alguns dados importantes. Mais de 95% do setor de comércio e serviço terá imposto menos do que hoje, ou seja, um impacto positivo ou neutro na reforma tributária. E a médio e longo prazo, 100% deste comércio e serviço estará atendido com menos impostos. Isso vai significar preços mais baratos. Esse é um dado inequívoco da reforma tributária que nós estamos querendo fazer. Mas tem outros dados. Quem ganha mais vai ter que pagar mais, quem ganha menos vai ter que pagar menos. É o que está sendo chamado de cashback do povo. O país vai ficar mais rico em 10 anos. Talvez isso vocês não queiram, porque vão perder as eleições durante esse período e outros. 11,9 milhões, peço Vossa Excelência 30 segundos, presidente. 11,9 milhões de novos empregos serão gerados com essa reforma tributária. Olha os dados positivos, povo brasileiro. Crescimento de 17% na renda das famílias e redução da taxa de juros, que hoje o Banco Central está numa tática bolsonarista, insistindo em não baixar esses juros. Então a reforma tributária é uma necessidade do país, é uma necessidade do povo brasileiro, por isso está unindo vários, menos, é claro, a ultradireita reacionária que só sabe xingar. Muito obrigado. A reforma tributária que nós vamos votar, em primeiro lugar, ela simplifica tributos, transforma 5 impostos diferentes em um único, o IBS, Imposto de Bens e Serviços. Ela também reduz a intensa complexidade de alíquotas, que abre espaço para isenções fiscais, para negociatas, para falta de transparência no sistema tributário. Muitas vezes, eu diria, na maioria das vezes, as pessoas não sabem o quanto pagam de imposto por cada produto. Essa reforma vai trazer maior simplificação, transparência e acabar com a farra das desonerações e isenções. Por si só, isso já seria muito importante. Mas queria destacar alguns pontos que foram debatidos no grupo de trabalho e que trouxeram também avanços, como, por exemplo, uma alíquota menor para serviços de transporte público coletivo, que pode levar a uma redução das tarifas de ônibus, metrô e trem. Como, por exemplo, uma alíquota menor para atividades culturais, para a cultura,
E para quem não sabe, a economia da cultura representa 3% do PIB nacional. Saudar também uma conquista importante que nós viemos defendendo aqui em plenário, agradecer ao Reginaldo Lopes, que foi o coordenador do GT e que acolheu também essa e de muitos outros parlamentares, que é a questão do IPVA. Hoje no Brasil, o sistema tributário, quem tem mais paga menos, quem tem menos paga mais. E o IPVA é uma caricatura disso. Hoje, quem tem um carro velho, uma moto para trabalhar, um motoboy de qualquer periferia brasileira, paga IPVA. Mas quem tem jatinho, iate, helicóptero, não paga R$1 de IPVA. E o texto que nós vamos votar aqui vai reverter esse absurdo. E vão começar a pagar o que devem. Saudar também meu companheiro Ivan Valente, que foi representante do nosso partido no grupo de trabalho e que incluiu a proposta de que em 180 dias o governo terá que enviar um projeto para tratar do tema da progressividade. Isso é muito importante, porque a simplificação é um passo, mas nós temos que ter maior progressividade no nosso sistema tributário. Menos impostos sobre consumo, produção, para poder estimular para poder estimular a roda da economia girar e gerar emprego e tributar adequadamente altas rendas e grandes patrimônios. Nós vamos seguir nessa luta. O projeto traz avanços importantes, como os que foram destacados aqui, mas vamos seguir brigando para que a gente tenha um regime tributário mais justo no Brasil. Vamos em frente. Senhor presidente, eu espero que daqui a pouco a gente comece a discutir e votar a reforma tributária. Porque a verdade é que nós temos um dos piores sistemas tributários do mundo. Uma complexidade excessiva, Carlos Gilberto. Para você ter uma ideia, desde a Constituição de 88, foram editadas 460 mil normas tributárias. É uma confusão, cumulatividade, vários problemas. Todo mundo sabe que a guerra fiscal, quem perde é o povo. A guerra fiscal entre estados, quem perde é o povo. Um ponto importante em relação à questão federativa, a tributação no destino beneficia estados e municípios mais pobres, com grandes populações. Isso tudo é muito importante, a simplificação. Agora, a principal anomalia da tributação brasileira é seu caráter regressivo. É um dos sistemas mais injustos do mundo. Aqui quem paga imposto são os mais pobres, os trabalhadores. Você veja, existe lucros e dividendos. Só 2 países do mundo não taxam lucros e dividendos: Brasil e Estônia. Um diretor de um banco que recebe 1 milhão por mês, ele paga 0. Um professor paga 27,5%. Veja, a tributação sobre o consumo. E nós estamos falando de uma reforma que vem em 2 partes. A tributação sobre o consumo no Brasil, que pega igualmente o rico ou o pobre, que o pobre proporcionalmente paga muito mais. Aqui no Brasil, Fernanda, é de 50%. Nos países da OCDE, 32,4%. Nos Estados Unidos, 17%. A tributação de renda e patrimônio do Brasil, deputado Luiz Couto, é de apenas 23%. Sabe quanto é nos Estados Unidos? 60%. Nos países da OCDE, 40%. Então aqui está um problema. Eu, desde o começo, tinha uma preocupação grande que essa reforma feita fatiada congelasse isso. A gente continuasse congelado nos 50% de tributação sobre consumo. Mas teve um ponto muito importante, senhor presidente, se me der mais 30 segundos.
Eu quero agradecer ao relator, porque sugeri em várias conversas ao relator, deputado Ivan Valente também, o artigo 15 do projeto possibilita que se a gente, e eu espero que aconteça a reforma da tributação sobre renda e patrimônio, se a gente instituir e elevar como tributação de renda e patrimônio, por exemplo, lucros e dividendos, a gente possa baixar a tributação do consumo. Isso está aqui. Eu acho um grande avanço, como acho um grande avanço também ter entrado a tributação de IPVA sobre jatinhos, helicópteros, lanchas. A reforma tributária é uma necessidade do povo brasileiro. Nós precisamos ter uma reforma tributária que tenha condições de taxar as grandes fortunas. Nós precisamos ter uma reforma tributária que a gente veja o povo negro no orçamento. Nós precisamos ter uma reforma tributária que reduza a desigualdade social. Nós precisamos ter uma reforma tributária mais justa, onde os mais ricos paguem mais imposto e os mais pobres não paguem imposto. Ou seja, quem ganha mais, pague mais. Quem ganha menos, não pague imposto. Nós precisamos de uma reforma tributária que trate o Brasil como ele é, levando em consideração o aspecto de ser justo com o povo brasileiro. O que nós estamos vendo que está sendo debatido é uma simplificação do sistema tributário no Brasil. É isso que está sendo debatido. Qual é a minha grande preocupação aqui no dia de hoje? É porque é um debate que está sendo feito que não é do governo do presidente Lula, não é um debate que nós apresentamos aqui. Esse debate já vem mais de 20 anos aqui nessa casa, debatendo uma reforma tributária para simplificar a cobrança de tributo no Brasil. Essa aqui é a grande verdade. Aí os bolsonaristas estão todos nervosos, dizendo que vai aumentar a carga tributária, dizendo que vai cobrar justamente das pessoas mais pobres, que não é verdade. Essa simplificação não vai fazer isso. O relator dessa emenda constitucional debateu em todos os lugares desse país. E aí vem os bolsonaristas agora dizendo, não, vamos deixar para agosto, vamos deixar para o mês de outubro. Sou daqueles que acham que nós temos que cumprir a nossa função enquanto parlamentar. Nós precisamos debater e discutir essa simplificação tributária aqui nessa casa. Nós temos que debater para nós também contribuir com a população brasileira. E uma das formas que nós temos que contribuir é nós apresentar um processo de simplificação que fique mais fácil a população saber o que está pagando de imposto e com muita transparência acompanhar os impostos que ela paga no nosso país. É isso que nós temos que fazer aqui no dia de hoje.